A economia brasileira é alicerçada na agricultura, especialmente na monocultura. Os conhecidos ciclos da cana-de-açúcar, do pau-brasil, da borracha, do café, do cacau, do eucalipto, da soja, da cana-de-açúcar com o objetivo de produzir o etanol. Esse tipo de agricultura, ao contrário de que muitos dizem, destrói o meio ambiente, não coloca alimento na mesa do povo e promove a exploração do trabalhador rural. Um autor brasileiro que descreveu com maestria a vida nas fazendas de cacau foi Jorge Amado. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e trago para você a resenha da obra Cacau. Jorge Amado é um dos meus autores nacionais preferidos, pela sua obra e pela sua história de vida. Nasceu em Itabuna, era do Partido Comunista, foi deputado federal pelo PCB, pelo Partidão e membro da Academia Brasileira de Letras. Ouso dizer que ele é um dos autores nacionais que mais tem obras traduzidas no mundo todo. Cacau é o segundo livro escrito por Jorge Amado, quando ele tinha apenas 20 anos. Sua primeira edição vendeu 2.000 cópias, graças à polícia do Rio de Janeiro, que considerou essa obra subversiva. Foi publicado em 1933, 45 anos depois da abolição da escravatura, 3 anos depois da Revolução de 1930, 11 anos depois da criação do Partido Comunista Brasileiro. Neste livro é importante fazer esse contexto histórico porque muito dos resquícios da escravidão, da luta do proletariado e do desejo de uma mudança no país aparecem nesse livro, mesmo até que de forma sutil. Neste livro, o leitor conhecerá José Cordeiro, o sergipano. Ele era filho de um industrial do Sergipe, que era preocupado com a música, com o amor, muito mais do que com o lucro. Um burguês que morre tocando piano. Sua mãe, a esposa desse industrial, descobre que o cunhado, que no passado foi ajudado pelo irmão, usurpou da família todos os seus bens, deixando José Cordeiro, seus irmãos e sua mãe na mais completa pobreza. Tem início aí a trajetória do trabalhador José Cordeiro. Ele abandona Sergipe e vai para a Bahia com o sonho de trabalhar nas roças de cacau, economizar e adquirir a sua própria roça, fazer fortuna. Existia a lenda de que as sementes de cacau eram como moedas de ouro. Só que ele vai perceber que realizar o seu sonho não é tão fácil assim. Primeiro, porque os coronéis têm à sua disposição mão de obra farta. Não é qualquer um que vai querer pegar sergipano como trabalhador. José Cordeiro se vê obrigado a ser um alugado do coronel Mané Fragello. A alcunha já diz muito sobre este homem. Depois, as condições do trabalho será outro impedimento para a realização do sonho do sergipano. O trabalho é muito, o alojamento sofrível, não há conforto algum, eles dormem praticamente em tábuas, em barracões
cheios de goteira, no vento. A alimentação é escassa, o dinheiro pouco e o trabalho muito. O que se tem em excesso é o companheirismo entre os colegas de trabalho. Ninguém sabia ao certo o quanto teria no fim do mês, porque parte do salário ficava retido na venda da fazenda, que era de propriedade do fazendeiro. E isso fazia com que os trabalhadores tivessem sempre uma dívida com o coronel Mané Flagelo. Eles eram impossibilitados de ir embora dali, porque estavam sempre devendo ao armazém. Trabalhavam muito, comiam mal, mas estavam sempre em dívida. O jovem Jorge Amado apresenta personagens bastante estereotipados. Os ricos são gordos, estão sempre comendo, vivendo fartamente e no luxo e violentando as mulheres dos trabalhadores, legando a elas o pior destino, os bordéis. Isto acontece tanto na indústria quanto na zona rural. Os pobres são sempre famintos, maltrapilhos, doentes, cheios de verme. No entanto, são unidos, simpáticos e cheios de esperança. Sergipano vai se apaixonar por Mária, a filha do coronel Mané Flagelo. Ela está noiva de um bacharel e poeta. Uma almofadinha. Mária propõe ficar junto com o sergipano, mas ele se recusa, devido à diferença, o abismo social existente entre eles. Ele, um alugado, ela, filha do coronel. Ela se recusa em abandonar a vida cômoda de dona de fazenda. E ele não aceita viver como um estranho naquele mundo da riqueza. Ela se recusa a ser esposa de um simples trabalhador. Entre passar a vida como um estranho na vida da filha do fazendeiro ou com alguém da sua própria classe social, Sergipano opta pela segunda opção. No fim, José Cordeiro, o sergipano, cede ao verdadeiro amor da sua vida, que é a sua classe social. Pede as contas e vai para o Rio de Janeiro. Afinal de contas, ele recebe a carta de um ex-colega de trabalho, de um ex-trabalhador ali da fazenda, contando como era o movimento entre os operários no Rio de Janeiro. Portanto, ele vai se embrenhar na luta de classes. O romance pode parecer datado, mas em pleno século XXI, nós brasileiros fomos bombardeados com denúncias de trabalho análogo à escravidão. E, por ironia, eram trabalhadores oriundos da Bahia que estavam no sul do país. Atualmente, os trabalhadores brasileiros têm seus direitos garantidos por lei, mas muitos suportam condições precárias para não encarar o flagelo do desemprego. A mudança social do protagonista é o inverso do que geralmente acontece na literatura. Geralmente é o homem humilde que, com o esforço do seu trabalho, acaba enriquecendo, ascendendo socialmente. Nessa história acontece o contrário. José Cordeiro, o sergipano, ele era de uma classe social mais abastada, perde tudo e vai virar um humilde trabalhador. É uma denúncia sutil do Jorge Amado comunista, alertando que não importa se você tem um negócio bem sucedido, se você tem
recebe salários altos, mas depende da sua força de trabalho, você não pertence à classe dominante. Você corre o risco, sim, de perder tudo e de ficar dependendo de políticas sociais. Eu espero você semana que vem com mais uma resenha aqui no canal. Tchau!